pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda demais a continuar trazendo vídeos novos. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme Scooby-Doo, O Castelo Assombrado, de 2021. A turma da Mistério S.A. encontra-se diante de uma aventura que desafia a lógica habitual de seus encontros com monstros de borracha, quando uma viagem de férias ao Reino Unido se transforma em uma jornada através do tempo. Tudo começa de forma aparentemente comum para Salsicha e Scooby-Doo, que buscam apenas um pouco de diversão e lanches em um castelo histórico, mas a história ganha contornos épicos quando eles acabam sendo transportados magicamente para a Inglaterra medieval. Ao chegarem na Idade Média, o contraste entre a personalidade covarde e sempre faminta de Salsicha e a seriedade dos cavaleiros de outrora cria situações hilárias. Enquanto Fred, Daphne e Velma tentam compreender as leis da física por trás desse fenômeno, Salsicha e seu fiel amigo Scooby precisam lidar com a tirania de um feiticeiro maligno chamado Morgan Le Fay. O filme aproveita para homenagear as lendas arturianas, algo que certamente inspirou os criadores da franquia a explorar o lado fantástico do folclore mundial, elevando o nível de ameaça que a turma costuma enfrentar. A dinâmica entre o grupo se mantém fiel às suas raízes, com Velma brilhando através de seu intelecto aguçado para decifrar enigmas históricos, enquanto Fred assume seu papel habitual de líder nato, adaptando suas técnicas de construção de armadilhas para enfrentar dragões e cavaleiros encouraçados. É fascinante observar como a carreira de décadas desses investigadores, que começou resolvendo mistérios de fantasmas locais em vans, evoluiu para enfrentar bruxaria real, provando que a coragem de Salsicha e Scooby surge justamente quando menos se espera. A jornada não é apenas uma caça ao culpado, mas um resgate da coragem interior, onde cada membro da equipe demonstra por que se tornaram ícones da cultura pop mundial. O embate final contra a feiticeira exige muito mais do que apenas uma rede de cordas e uma máscara removida, pois força a turma a encarar a magia com a mesma determinação com que enfrentam charlatões. Ao final, a experiência serve como uma metáfora da própria trajetória da série, que nunca teve medo de se reinventar, mantendo sempre o coração na amizade incondicional entre um cão e seu melhor amigo, não importando em qual século eles estejam. O que torna essa jornada particularmente tocante é a forma como a vulnerabilidade de Salsicha e Scooby-Doo é elevada ao patamar de um conto heróico. Ao se verem deslocados do conforto tecnológico do século XXI para um cenário de castelos de pedra e florestas densas, a dupla não se transforma subitamente em guerreiros destemidos. Pelo contrário, o filme preserva a essência de seus criadores originais, Joe Ruby e Ken Spears, que sempre conceberam esses personagens como seres humanos comuns, ou quase humanos, cercados por um mundo sobrenatural que eles encaram com humor e trepidação. A fome incessante de Salsicha, que aqui se torna uma busca quase desesperada por qualquer coisa que lembre um hambúrguer em um banquete medieval repleto de iguarias desconhecidas, serve como o ancoradouro emocional que mantém a audiência ligada à familiaridade da série. Velma, por sua vez, funciona como a bússola intelectual que traduz o misticismo da era de Rei Arthur para uma lógica dedutiva que ela domina com maestria. É fascinante notar como a personagem, sempre vista como a voz da razão científica, se permite maravilhar com a magia, ainda que tente categorizar lá entre suspiros de curiosidade. Fred mantém sua devoção quase obsessiva pela engenharia de armadilhas, tratando as catapultas e os recursos medievais como se fossem componentes de sua amada máquina de mistério, um toque de humor que ressalta como sua identidade está intrinsecamente ligada à função de estrategista do grupo. Daphne traz uma elegância necessária ao caos, mostrando que a sua evolução ao longo das décadas, passando de uma donzela em perigo nos primeiros episódios para uma aventureira proativa e corajosa, é um dos pilares que sustentam a longevidade da franquia. Quando o grupo se vê diante de Morgan Le Fay, a vilã não é apenas uma ameaça física, mas um símbolo de uma era onde o mistério não era resolvido com a revelação de uma máscara de látex, mas com fé e união. O clímax da obra transcende o entretenimento superficial
ao sugerir que, independentemente do tempo, o verdadeiro poder reside na lealdade inabalável entre os membros do grupo. Existe uma carga emocional poderosa no momento em que Scooby se coloca à frente de perigos mágicos para proteger seu melhor amigo, reforçando o vínculo que tornou esta série um fenômeno global. Ao final, a conclusão não é apenas sobre ter derrotado uma feiticeira, mas sobre como o espírito investigativo da Mistério S é adaptável, resiliente e capaz de florescer em qualquer época, provando que, mesmo diante de dragões reais, o maior mistério sempre será a força encontrada na amizade sincera. O encanto desta produção reside na forma como ela abraça a nostalgia, enquanto nos convida a explorar novos horizontes narrativos. Ao transportar a Mistério S para Camelot, os roteiristas não apenas honram o legado de décadas de mistérios resolvidos, mas também humanizam a lenda de figuras como o Rei Arthur e Merlin, sob a ótica peculiar de Salsicha e Scooby. Existe um momento particularmente profundo quando o medo cômico da dupla encontra a gravidade da profecia da espada cravada na pedra, transformando uma situação de perigo absoluto em uma aula sobre o valor da simplicidade. Salsicha, mesmo tremendo da cabeça aos pés, consegue encontrar coragem apenas pelo desejo de proteger o seu cão, revelando uma camada de bravura que, desde a criação da série em 1969, sempre residiu nos momentos de crise. A caracterização de Merlin no filme merece um destaque especial, pois ele atua como um espelho da própria inteligência de Velma. Quando ela tenta analisar o funcionamento da magia através de fórmulas, o mago responde com a sabedoria de Eras, criando um choque cultural que serve como uma metáfora perfeita para o amadurecimento dos personagens. Fred, por outro lado, transforma o campo de batalha em um terreno de testes para suas invenções, tratando as estruturas de madeira e as pontes levadiças como se estivessem na garagem consertando o motor da máquina de mistério. Esse detalhe reforça o quanto o personagem é definido pelo seu papel de arquiteto de soluções, alguém que precisa ter controle sobre o ambiente ao seu redor, independentemente do século em que se encontre. Daphne assume aqui um protagonismo que reflete sua trajetória de décadas. Ela deixa de ser a observadora para se tornar uma peça fundamental no xadrez político da corte de Camelot, usando sua intuição apurada para perceber as sutilezas que os outros, focados apenas na lógica ou na comida, deixam passar. A forma como ela interage com a realeza e com os perigos mágicos demonstra que a coragem feminina sempre foi um motor silencioso, mas poderoso, dentro do grupo. É essa capacidade de adaptação que permite que, no fim da jornada, a turma não apenas vença a vilã, mas compreenda o seu próprio papel na história. Ao olharmos para o saldo dessa aventura épica, percebemos que o filme funciona como um tributo ao otimismo que sempre moveu Salsicha e Scooby-Doo. A comida, os sustos engraçados e a constante fuga de perigos sobrenaturais são apenas a casca de um núcleo emocional muito mais denso e vibrante. A magia da amizade, que pode soar como um clichê, ganha aqui um contorno de verdade absoluta, pois, ao se perderem no tempo, eles descobrem que não importa o quão vasto ou assustador seja o desconhecido, contanto que eles permaneçam juntos. A jornada termina, mas o impacto emocional de ver esses ícones da cultura pop superando as barreiras da realidade física permanece como um lembrete da essência inabalável de sua existência, provando que nem mesmo o destino é capaz de separar os melhores amigos do mundo. A narrativa atinge um ponto de reflexão quase poético quando percebemos que, para Salsicha e Scooby, o medo nunca foi um obstáculo intransponível, mas sim o combustível que os impulsiona a valorizar a vida e a companhia um do outro. Enquanto cavaleiros austeros e feiticeiros poderosos se perdem na própria arrogância do poder, a dupla encontra a vitória através da autenticidade. O fato de Salsicha ser capaz de oferecer um sanduíche improvisado no meio de uma batalha campal demonstra uma leveza de espírito que desarma qualquer antagonista. Essa característica não é uma falha de caráter, mas a definição máxima de humanidade que a franquia defende desde os seus primórdios. Eles são o coração da série, justamente porque não se encaixam no molde do herói épico tradicional, e é nessa falha proposital que o público se reconhece. Velma, ao lado de Merlin, encarna a transição entre a ciência e o maravilhamento. Há uma cena em particular,
onde ela percebe que nem todos os mistérios do universo foram feitos para serem catalogados em uma planilha ou resolvidos com uma revelação de máscara. Ver uma personagem tão racional ser tocada pelo sobrenatural de forma tão profunda humaniza a sua busca pelo conhecimento. Ela deixa de ser apenas a cérebro do grupo para se tornar uma estudante da vida, provando que o aprendizado é um processo que atravessa eras. Esse arco de desenvolvimento é um reflexo do que os roteiristas modernos fazem com a propriedade intelectual, respeitando a base estabelecida por Ruby e Spears, enquanto expandem as fronteiras do que esses personagens podem representar. Fred e Daphne funcionam como o equilíbrio entre a ação e a estratégia. A maneira como Fred organiza as defesas do castelo, utilizando materiais rudimentares com a precisão de um engenheiro da era espacial, é um tributo à capacidade inventiva que sempre definiu a Mistério S. É como se a máquina de mistério estivesse codificada em seu DNA, permitindo que ele transforme qualquer ambiente, por mais medieval que seja, em uma extensão de sua oficina criativa. Daphne, por outro lado, traz o elemento da intuição e da empatia, habilidades sociais que se revelam tão eficazes contra um feiticeiro quanto uma lança ou um escudo. Ela compreende que o conflito com Morgan Le Fay tem raízes na traição e no desejo, sentimentos que ela aprendeu a decifrar ao longo de centenas de episódios lidando com vilões complexos. No fim, esta jornada pela Inglaterra de outrora é uma metáfora poderosa para a própria evolução da turma. O mundo mudou, as tecnologias evoluíram e os fantasmas de lençol foram substituídos por entidades místicas, mas a essência do que torna o Scooby-Doo um ícone permanece inalterada. A amizade entre o cão e seu dono é uma constante universal, tão sólida quanto as pedras de Camelot. Quando o filme se encerra, fica claro que a verdadeira magia não estava no cajado de um mago ou na força de um dragão, mas na resiliência de um grupo de amigos que, independente do século, sempre escolhe permanecer unido. Essa é a lição mais valiosa desta aventura, consolidando o legado de Scooby-Doo não apenas como um desenho de investigação, mas como uma crônica eterna sobre o valor da lealdade frente ao desconhecido. O retorno ao presente, após a conclusão da épica batalha contra as forças das trevas em Camelot, não é apenas um desembarque físico, mas um reajuste emocional para cada membro da turma. Quando a realidade cotidiana de viagens em vans e lanches compartilhados é retomada, a sensação que paira no ar é de que o mundo moderno parece, curiosamente, mais simples. Esse contraste é fundamental para compreender como a série se mantém relevante. A turma da Mistério S retorna com uma nova perspectiva sobre os problemas que costumavam considerar monumentais. O que antes era uma preocupação urgente sobre um suposto fantasma num parque de diversões, agora é visto com a calma de quem já enfrentou feitiçaria medieval, criando uma dinâmica mais madura e coesa entre eles. Salsicha e Scooby, ao voltarem aos seus hábitos rotineiros, parecem apreciar cada refeição com uma gratidão renovada, quase como se o banquete dos reis tivesse ensinado a eles o valor de um simples lanche entre amigos. Essa transição entre o épico e o mundano reforça a ideia de que o heroísmo não reside na grandiosidade dos feitos, mas na consistência do afeto. A série, que começou de forma tão despretensiosa, revela aqui a sua maturidade narrativa, mostrando que o arco de personagens de cada integrante foi moldado não pelas vitórias, mas pela forma como se apoiaram durante as incertezas. A conexão entre Scooby e Salsicha atinge um nível quase telepático, onde um simples olhar substitui longos diálogos sobre o medo, consolidando a união que é o verdadeiro pilar da franquia. Velma, por sua vez, guarda o mistério da magia não como uma resposta fechada, mas como um novo campo de estudo, mantendo o seu espírito curioso sempre em alerta. A experiência em Camelot deixou em sua personalidade uma marca de tolerância para com o inexplicável, uma evolução notável para alguém que pautava toda a sua existência na lógica pura. Fred e Daphne também saem da jornada transformados. O líder da turma parece menos focado na rigidez das armadilhas e mais consciente do valor estratégico da intuição, enquanto Daphne carrega consigo a confiança de quem provou que a força de um aventureiro não depende de ferramentas, mas de presença de espírito. Ao final dessa jornada,
o público compreende que o maior tesouro descoberto não estava enterrado sob as pedras do castelo, mas sim na reafirmação dos laços da Mistério S. A magia do filme não reside na fantasia de cavaleiros e dragões, mas na resiliência de 5 jovens e um cão que aprenderam a encontrar sua própria coragem. O legado de Ruby Spears é preservado através dessa capacidade de sempre retornar ao essencial, provando que, não importa o século ou o nível de perigo, o grupo de investigadores sempre será capaz de encontrar o caminho de casa, guiados pela lealdade inabalável que transformou um simples desenho animado em uma lenda atemporal da cultura mundial. O que permanece gravado na memória após o retorno da turma não é apenas a poeira dos séculos ou a lembrança de espadas mágicas, mas a certeza de que a máquina de mistério é muito mais do que um veículo de transporte. Ela se torna um símbolo de um refúgio móvel, um espaço sagrado onde as experiências compartilhadas se solidificam. É emocionante notar que, ao voltarem à rotina de resolver mistérios que envolvem vilões mascarados tentando lucrar com lendas locais, a turma o faz com uma ternura diferente. Eles olham para o mundo através de lentes que agora captam as camadas ocultas da história, percebendo que cada lugar, por mais comum que pareça, esconde ecos de épocas passadas. Salsicha e Scooby, em seus momentos de calmaria, frequentemente relembram a bravura necessária para enfrentar os perigos de Camelot. Essa recordação não é carregada de traumas, mas de um orgulho silencioso. O cão, com seu jeito único de expressar afeto, demonstra que a lealdade é um idioma que transcende épocas e espécies. Para ele e seu dono, a coragem nunca foi a ausência de medo, mas a decisão de continuar caminhando, mesmo que os joelhos tremam e a fome insista em interromper o momento. Essa honestidade emocional dos personagens, preservada por décadas de produção, é o que garante que, mesmo em uma animação, vejamos reflexos da nossa própria busca por coragem em momentos de incerteza. Velma continua a catalogar o mundo, mas seus livros agora incluem lacunas onde a ciência encontra a maravilha. A personagem compreende que o intelecto é uma ferramenta poderosa, mas que o coração muitas vezes precisa de espaço para aceitar o que não pode ser medido. Essa humanização de Velma, que sempre foi o cérebro afiado do grupo, é um presente para os fãs que cresceram acompanhando sua evolução de uma pesquisadora obstinada para alguém capaz de contemplar o mistério da existência. Ela entende, finalmente, que a lógica resolve o crime, mas a intuição resolve a vida. Fred e Daphne, como o eixo de comando e coração da equipe, encerram esse capítulo de suas vidas com uma cumplicidade renovada. Eles observam a união dos outros integrantes com a satisfação de quem sabe que construiu algo duradouro. Fred, embora ainda ame planejar cada detalhe de suas armadilhas, agora entende que o sucesso depende da harmonia entre o planejamento e o improviso, uma lição valiosa que o tempo medieval ensinou. Daphne, por sua vez, caminha com a segurança de uma heroína que não precisa provar sua força, pois ela emana naturalmente de suas ações. Ao encerrar esse ciclo, percebemos que o universo de Scooby-Doo é um espelho da própria humanidade. Sempre em movimento, sempre enfrentando o desconhecido, e, acima de tudo, sempre aprendendo que a melhor forma de atravessar qualquer era mantendo os amigos por perto. A aventura no Reino Unido não foi apenas uma viagem temporal, mas um lembrete profundo de que a nossa história, individual ou coletiva, é feita de momentos de união que nos sustentam, não importa o desafio. Segue sua estrada, provando que o maior mistério que já resolveram foi, e sempre será, como manter a chama da amizade acesa em um mundo que tenta, a cada novo século, nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Essa jornada através do tempo reafirma que a essência da Mistério S é imune à corrosão dos séculos. Há um sentimento de plenitude ao vê-los de volta à estrada, na segurança familiar da máquina de mistério, onde o ronco do motor soa como uma melodia de conforto após o silêncio majestoso das catedrais góticas. O que torna essa transição final tão cativante é observar como cada personagem assimilou o peso dessa vivência épica sem perder a leveza que os define. Eles não voltaram como cavaleiros austeros, mas como amigos que guardam um segredo compartilhado sobre a própria natureza da realidade,
o que, por sua vez, fortalece a base da confiança que sustenta o grupo desde 1969. Salsicha e Scooby personificam essa gratidão de forma quase terna. Em um mundo onde o perigo pode surgir de uma esquina, a rotina de dividir um lanche adquire um valor ritualístico. Para eles, cada pedaço de comida é uma celebração da sobrevivência, um pequeno triunfo contra o desconhecido. Observar Scooby repousar a cabeça no colo de Salsicha, exausto mas em paz, é contemplar o símbolo máximo da série. A amizade como o único abrigo infalível. Eles nos ensinam, com uma simplicidade tocante, que a bravura não precisa de uma armadura brilhante, apenas de alguém ao seu lado que não te deixe enfrentar as sombras sozinho. Velma, por sua vez, demonstra um amadurecimento intelectual que é raro em produções do gênero. Ela agora olha para seus esquemas lógicos com uma pitada de ironia, ciente de que, embora a ciência seja capaz de explicar o funcionamento das máscaras de vilões contemporâneos, ela é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior chamado vida. Essa disposição em aceitar que nem tudo precisa de uma explicação matemática confere à personagem uma profundidade humana profunda, permitindo que o público se identifique com sua busca constante por significado, mesmo quando o universo decide desafiar todas as regras estabelecidas. Fred e Daphne representam nesse retorno a harmonia entre a ação e a sensibilidade. A dedicação de Fred ao seu papel de líder agora é acompanhada por uma paciência quase meditativa, uma lição aprendida com a grandiosidade da lenda de Arthur. Ele entende que o mistério não se resolve apenas com planos, mas com a capacidade de observar o ambiente e confiar na intuição de seus parceiros. Daphne, com sua graça resiliente, atua como o elo de ligação, garantindo que o grupo mantenha a coesão necessária para os novos desafios que virão. Sua presença é a prova de que a evolução de uma personagem pode ser elegante, constante e profundamente inspiradora. Ao encerrar as páginas dessa aventura, fica claro que a trajetória da Mistério S transcende o entretenimento, funcionando como uma crônica da própria jornada humana. Eles são eternos porque seus medos, suas fomes e principalmente seu amor uns pelos outros são sentimentos universais. Ao ver a máquina de mistério desaparecer no horizonte sob o pôr do sol, o espectador entende que a verdadeira magia da franquia não está nos dragões, bruxas ou tesouros antigos, mas na persistência daquele pequeno grupo de amigos. Enquanto o mundo continuar girando e novos mistérios surgirem, sabemos que eles estarão prontos, não porque possuem as respostas para tudo, mas porque possuem a única coisa que realmente importa, um ao outro. A repercussão dessa experiência na dinâmica do grupo é sentida de forma sutil, quase como uma nota de rodapé na rotina agitada de viagens da Mistério S. Mas de um significado profundo. Quando estacionam a máquina de mistério em uma nova cidade, sob o pretexto de investigar ruídos estranhos em uma biblioteca antiga, nota-se que Fred já não se apressa tanto em montar o cenário de sua armadilha habitual. Há, em seu olhar, uma observação mais paciente, uma reverência silenciosa pela história que as paredes carregam. Ele aprendeu, entre as pedras de Camelot, que a estrutura de uma armadilha é apenas a forma, enquanto a coragem de seus amigos é o verdadeiro conteúdo que sustenta a vitória. Daphne, por sua vez, exibe uma segurança que antes era apenas uma promessa. Ela não precisa mais validar sua importância através de atos de heroísmo isolados, pois a vivência medieval lhe deu a medida exata de seu papel como o coração tático do grupo. É ela quem percebe quando Velma está prestes a se perder em um labirinto de dados e lógica, trazendo-a de volta para a realidade com uma palavra de conforto ou um lembrete de que, acima de qualquer teoria, existe a experiência compartilhada. Essa interdependência entre os 5 membros tornou-se mais fluida, como se a aventura no passado tivesse limado as arestas das personalidades individuais, criando um conjunto mais afinado. Salsicha e Scooby continuam sendo a alma desta jornada, provando que a comicidade é um mecanismo de defesa contra o absurdo do mundo. A forma como o cão inclina a cabeça ao ouvir um som suspeito, com as orelhas alertas e a cauda pronta para um movimento estratégico de fuga, é um lembrete constante de que o medo é uma resposta instintiva e válida.
Eles não buscam a glória ou o reconhecimento, apenas a segurança mútua e, talvez, um lanche de qualidade. Essa simplicidade de propósito é o que ancora a série na realidade do espectador, tornando-os mais humanos do que qualquer detetive de capa e espada da ficção. Eles são a prova de que se pode enfrentar dragões, fantasmas e vilões e, ao final de tudo, ainda conseguir rir de si mesmo, mantendo a lealdade acima do perigo. O legado da Mistério S se fortalece, pois eles compreendem que a aventura não termina quando o monstro é desmascarado. O verdadeiro desfecho de cada caso é a celebração da companhia, o momento em que se sentam para compartilhar uma refeição enquanto o sol se põe no horizonte, alheios à magnitude do que acabaram de superar. Eles seguem em frente, não como super-heróis, mas como uma família escolhida, cientes de que enquanto estiverem juntos, não haverá era, mistério ou feiticeira capaz de apagar o brilho da amizade que os mantém unidos, encadeando gerações através de um legado que, tal como a lenda do rei Arthur, parece destinado a nunca encontrar um fim verdadeiro, mas apenas novos começos na estrada da vida. A própria essência do sucesso da Mistério S repousa nesta capacidade quase mística de transformar o mundano em extraordinário. Ao regressarem à rotina de resolver enigmas que, embora menos grandiosos do que as tramas de Morgan Le Fay, ainda exigem a mesma dose de coragem, eles trazem consigo a calma de veteranos. Existe uma beleza melancólica em observar Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby-Doo seguindo o seu caminho, sabendo que, embora o mundo ao redor tente categorizá-los apenas como investigadores de fantasmas, eles vivem uma realidade muito mais rica e profunda. O trauma de enfrentar forças mágicas foi, de certa forma, assimilado como uma medalha de honra, um segredo compartilhado que cimenta a lealdade do grupo de uma maneira que nenhuma outra amizade poderia replicar. Velma encontra um conforto peculiar nesta nova fase de sua vida. Ela, que sempre buscou no método científico uma forma de isolar o medo e compreendê-lo, agora se permite flutuar entre a dedução lógica e a aceitação do maravilhoso. Ela percebe que a biblioteca onde se encontram, com seus livros empoeirados e segredos seculares, é apenas mais uma página na história sem fim da humanidade. A sua evolução é visível na forma como ela permite que Salsicha e Scooby tragam humor e leveza aos momentos de investigação, compreendendo que a alegria da dupla não é um empecilho para a resolução do mistério, mas o antídoto necessário contra o peso da realidade. Fred e Daphne, por sua vez, representam a solidez emocional que mantém o grupo centrado. Fred, que antes sentia a necessidade de controlar cada variável do ambiente, agora abraça o acaso, entendendo que a beleza de uma aventura reside justamente naquilo que não pode ser planejado. Daphne, sempre atenta aos detalhes humanos, atua como o fio condutor, percebendo que a maior recompensa de todas as suas viagens não é a captura do vilão, mas a preservação da união que os torna invencíveis. A forma como eles se olham, um olhar carregado de anos de cumplicidade, revela que o grupo é muito mais do que a soma de suas partes. Eles são um organismo vivo, uma família que encontrou na estrada o seu verdadeiro lar. Salsicha e Scooby continuam a ser a bússola moral desta jornada, lembrando-nos que, mesmo nos momentos de maior escuridão, sempre haverá espaço para um momento de carinho e uma refeição compartilhada. O cão, com sua lealdade inabalável, é o reflexo mais puro do espírito que a Mistério S carrega. Eles não buscam a imortalidade, nem o reconhecimento heróico, mas simplesmente a felicidade de estarem juntos. Enquanto a máquina de mistério corta a estrada rumo ao próximo destino, o espectador entende que o verdadeiro legado desta turma não está nas centenas de monstros desmascarados, mas na persistência silenciosa e resiliente de uma amizade que, atravessando séculos e dimensões, provou ser a força mais poderosa de todas. Eles são, enfim, a prova de que o amor e a lealdade são as únicas constantes em um universo em constante transformação. A trajetória final desta aventura em Camelot deixa um eco que ressoa por toda a jornada futura da Mistério S. Quando a máquina de mistério volta a percorrer as estradas asfaltadas do mundo moderno, há uma nítida mudança na atmosfera dentro do furgão. Não se trata apenas da transição entre a magia medieval e o cotidiano, mas de uma maturação sutil
que cada um dos integrantes carrega consigo. A experiência de ter enfrentado o sobrenatural, não como um truque de cordas e projetores, mas como uma força visceral da natureza, forçou a turma a olhar um para o outro com um novo nível de respeito. Eles não são mais apenas 5 amigos resolvendo crimes, são sobreviventes de um tempo onde o destino era forjado em aço e profecia. Salsicha e Scooby, os eternos otimistas que buscam abrigo na simplicidade, mantêm essa lição viva através de gestos de carinho cada vez mais frequentes. Scooby, com sua sensibilidade aguçada, parece entender que depois de terem estado tão perto de perder tudo, nas mãos de uma feiticeira, o tempo agora é um recurso valioso demais para ser desperdiçado com discussões banais. A fome que os persegue não é mais apenas uma necessidade fisiológica, mas uma metáfora da sua fome de viver e de celebrar a amizade. Cada refeição, seja um banquete ou apenas um sanduíche compartilhado na beira da estrada, é um tributo ao fato de que, entre todas as eras que poderiam ter visitado, escolheram a que lhes permitiu ficarem juntos. Velma encontra uma paz inesperada ao aceitar que a lógica que ela tanto preza é apenas uma das muitas ferramentas para entender a vastidão do mundo. A sua curiosidade científica, antes rígida, agora floresce com uma abertura quase poética. Ela observa as estrelas, as florestas e até mesmo as sombras mais profundas de um castelo assombrado, e em vez de tentar catalogar o medo, ela simplesmente o reconhece como parte da tapeçaria da vida. Essa transformação é o presente mais valioso que a era arturiana poderia ter dado à mente mais brilhante do grupo, permitindo que ela se torne não apenas uma investigadora de mistérios, mas uma observadora da essência humana. Fred e Daphne representam o equilíbrio entre a coragem e a empatia que sustenta toda a estrutura da equipe. Fred, outrora obcecado pelo controle absoluto e pela engenharia de suas armadilhas, agora entende que a verdadeira liderança reside em confiar na intuição daqueles que o cercam. Ele aprendeu com os cavaleiros de Camelot que a honra não está na vitória sobre o inimigo, mas na integridade com a qual você defende seus aliados. Daphne, por sua vez, caminha com a firmeza de quem descobriu que a sua verdadeira força sempre esteve na sua capacidade de unir as pessoas. Ela é o coração vibrante do grupo, a pessoa que garante que, apesar dos sustos, da magia e das incertezas, ninguém fique para trás. Ao vermos a máquina de mistério desaparecer na curva da estrada, carregando consigo os sonhos, os medos e a lealdade inabalável de 5 amigos e um cão, compreendemos que a verdadeira lenda não está nos livros de história ou nas mitologias antigas. A lenda mora nos corredores de um furgão colorido, nos olhares de cumplicidade, na risada que quebra o silêncio do perigo e na certeza absoluta de que, venha o que vier, eles enfrentarão o amanhã como enfrentaram o ontem, de mãos dadas, corações unidos e prontos para qualquer mistério que a vida decidir colocar em seu caminho. Eles são, em última análise, a prova eterna de que a amizade, em qualquer século, é a única magia que realmente importa. A beleza de acompanhar a turma da Mistério S ao longo destas décadas é testemunhar como o tempo, embora linear para o resto do mundo, parece ser apenas um cenário mutável para o vínculo inquebrável que os une. Ao deixarem para trás a mística Inglaterra medieval, o que resta no interior da máquina de mistério não é apenas a lembrança de espadas mágicas ou feitiços, mas uma camada invisível de entendimento mútuo que só aqueles que enfrentaram o impossível lado a lado podem possuir. Eles retornam não como turistas de uma era distante, mas como indivíduos que entenderam que a sua própria essência, forjada no medo e na lealdade, é o que realmente desafia o tempo. Salsicha e Scooby, em sua forma singular de interagir com o universo, tornam-se o termômetro emocional do grupo. A sua coragem não é medida pela bravura épica de um cavaleiro, mas pela insistência em estarem presentes um para o outro em cada quilômetro percorrido. Eles nos ensinam de maneira quase imperceptível que o maior heroísmo reside na capacidade de encontrar humor na face do perigo. Para Scooby, cada olhar trocado com seu melhor amigo é um pacto silencioso de que nenhum dragão ou bruxa será capaz de separá-los. Essa simplicidade de propósito é o alicerce sobre o qual toda a grandeza da franquia repousa, mantendo-os humanos, falíveis e profundamente cativantes. Velma, mergulhando de volta nos seus livros e enigmas modernos,
exibe agora uma calma que beira a serenidade. A sua jornada intelectual atingiu um patamar de maturidade, onde o misticismo e a ciência deixaram de ser opostos, tornando-se, em vez disso, dois caminhos para a compreensão de um mesmo mistério. Ela não tenta mais resolver o mundo, ela aprendeu a contemplá-lo, aceitando que a magia reside também nos espaços vazios que a lógica ainda não conseguiu preencher. Essa nova faceta da personagem enriquece o grupo, transformando-a em alguém capaz de oferecer uma perspectiva mais ampla, menos focada na solução mecânica e mais atenta ao significado emocional de cada caso. Fred e Daphne, as figuras que frequentemente equilibram a balança da equipe, voltam da experiência medieval com uma consciência clara de suas funções. Fred, ao olhar para as engrenagens de sua máquina de mistério, vê agora mais do que metal e motor. Vê um símbolo da resiliência de seu grupo, um abrigo que os transportou através de mundos e que continuará a ser o palco de suas descobertas futuras. Daphne, com a sua intuição apurada e sua elegância constante, atua como o elo que mantém a esperança viva quando o caminho parece incerto. Ela percebe que a força que demonstrou em Camelot é a mesma que utiliza hoje, provando que o protagonismo feminino, na série, sempre foi um motor silencioso, mas fundamental para a vitória contra qualquer forma de injustiça. Ao final desta reflexão, fica evidente que Scooby-Doo e sua turma transcenderam o papel de personagens de desenho animado. Eles tornaram-se símbolos de uma verdade universal que todos buscamos. A ideia de que, não importa quão assustador seja o desconhecido, ou quão vasto seja o desafio, ter com quem compartilhar o medo é o que transforma uma tragédia em uma aventura inesquecível. Eles seguem pela estrada, deixando um rastro de mistérios resolvidos e, acima de tudo, a lição de que a amizade é o único feitiço capaz de vencer qualquer vilão. É essa a essência que faz com que, mesmo após tantas décadas, continuemos a olhar para a máquina de mistério, com a expectativa de que, logo ali na próxima curva, a turma estará pronta para nos mostrar que, enquanto houver lealdade, o mundo será sempre um lugar seguro para aqueles que se amam. O crepúsculo que desce sobre o horizonte, enquanto a máquina de mistério avança por uma estrada sinuosa, parece carregar as cores e os humores de todas as eras que a turma já percorreu. Existe agora um silêncio confortável dentro do furgão, algo que difere do frenesi típico das perseguições iniciais. Não é um silêncio vazio, mas uma pausa reflexiva, como se cada um dos 5 estivesse processando como o impacto da magia de Camelot moldou sua percepção do agora. A van, com seu design icônico e cores vibrantes, deixa de ser apenas um meio de locomoção para se tornar uma espécie de cápsula do tempo, um santuário sobre rodas que protege a inocência e o espírito aventureiro de seus ocupantes contra o cinismo do mundo moderno. Salsicha, recostado contra o banco, observa Scooby dormir profundamente ao seu lado, com as patas espasmódicas, como se ainda estivesse perseguindo fantasmas medievais em seus sonhos. O rapaz, cujo estômago sempre foi o seu relógio biológico, percebe que o valor de um simples lanche, partilhado ao entardecer, supera qualquer banquete oferecido por reis. Ele compreende, em um nível que não precisa de palavras, que a sua covardia é, na verdade, uma forma de preservação do que é mais precioso, a vida que ele divide com seu cão. Scooby, mesmo em sono profundo, solta um suspiro de satisfação, encostando um focinho no ombro de Salsicha, um gesto tão genuíno e puro que reafirma a tese de que a amizade entre eles é, de fato, a única constante inabalável em meio ao caos sobrenatural que o cerca. Velma, com o olhar perdido nas paisagens que mudam rapidamente lá fora, deixa de lado a sua lupa. Ela não precisa mais verificar cada detalhe para sentir que domina a situação. A marca que a sabedoria de Merlin deixou em sua mente não foi uma resposta mágica, mas uma permissão para se maravilhar. Ela percebe que sua necessidade de categorizar o medo, ao longo de tantos anos, era uma tentativa de se proteger da vastidão do universo. Agora, aceitando que o desconhecido é um companheiro de jornada, ela se sente mais leve, mais aberta e, ironicamente, muito mais inteligente do que jamais foi. Ela não está mais apenas catalogando pistas, ela está colecionando momentos de uma existência que, por ser incerta, torna-se incrivelmente preciosa. Fred e Daphne, sentados à frente, compartilham um olhar que diz tudo sobre o caminho percorrido. Fred,
que antes sentia a pressão de manter o grupo unido através de planos complexos, agora entende que a verdadeira liderança não é sobre o que ele constrói, mas sobre quem ele é para os outros. Ele percebe que o seu papel de estrategista foi apenas uma fachada para o seu profundo desejo de proteger aqueles que ama. Ao seu lado, Daphne exala uma calma radiante. Ela é o coração resiliente, a personificação da coragem que não precisa de armas, apenas de um propósito claro e de mãos estendidas para os amigos. Ela sabe que por mais perigosos que sejam os dragões que possam encontrar no futuro, a união deles é a armadura definitiva. Ao longe, as luzes da próxima cidade começam a brilhar, anunciando que um novo mistério está à espera. No entanto, dessa vez, não há pressa ou ansiedade. Sabe que seja qual for a máscara que o próximo vilão estiver usando, ela será apenas mais um disfarce diante da força inquebrável de seu vínculo. Eles seguem em frente, não como meros caçadores de fantasmas, mas como guardiões de um legado de lealdade que, através das décadas, ensinou ao mundo que a verdadeira solução para qualquer mistério não está no desmascaramento, mas no momento em que, finalmente, percebemos que nunca estivemos sozinhos. A estrada continua, e com ela, a certeza de que a aventura de viver, ao lado daqueles que nos completam, é o maior de todos os enigmas. O horizonte que se desenha diante da máquina de mistério agora parece tingido por um matiz diferente, um reflexo das lições aprendidas sob as torres de Camelot. Enquanto a van percorre as estradas, o som do motor não ecoa mais como uma simples máquina, mas como o coração pulsante de uma família que viu as fronteiras entre o mito e a realidade se dissolverem. É fascinante notar como o retorno ao cotidiano, os diners de beira de estrada, os mapas dobráveis e os anúncios de parques temáticos não os traz de volta ao ponto de partida, mas a um patamar superior de consciência. A turma agora carrega o peso invisível de ter sido tocada pelo lendário, uma experiência que transformou o seu otimismo habitual em algo mais resiliente, quase estoico. Salsicha e Scooby-Doo, os eternos guardiões da leveza, parecem ter absorvido a gravidade do passado, sem perder o brilho de seu humor inconfundível. Para eles, cada desvio de rota, cada sinal de perigo, é agora enfrentado com a certeza de quem já sobreviveu ao impossível. Quando Scooby solta um daqueles seus ganidos característicos diante de um vulto na neblina, não é o pavor paralisante de outrora, mas uma forma de brincar com o medo, uma coreografia já ensaiada que permite a ambos encontrar coragem no ato de estarem juntos. O banquete improvisado que dividem, com sanduíches de camadas impossíveis e biscoitos Scooby, torna-se um ritual sagrado de gratidão, provando que a amizade deles é o alicerce onde a sanidade do grupo se equilibra diante do absurdo. Velma, por sua vez, caminha agora por uma linha tênue entre a cientista que exige provas e a exploradora que abraça o maravilhamento. Ao observar o mundo, seus dedos não tocam apenas em evidências físicas, mas em uma curiosidade expandida que aceita a existência do inexplicável. Ela entende com uma maturidade que comove que não precisa de todas as respostas para ser feliz. O simples fato de estar ali, entre amigos que a aceitam com todas as suas dúvidas e teorias, é a única evidência necessária de que o universo possui uma ordem secreta baseada no afeto. Ela se tornou a ponte entre o concreto e o etéreo, uma observadora da vida que aprendeu que alguns dos mistérios mais belos da existência são justamente aqueles que nunca devem ser resolvidos. Fred e Daphne, os pilares da estrutura da equipe, exibem agora uma serenidade que só o tempo e as provações conseguem forjar. Fred, que antes canalizava sua ansiedade em projetos de armadilhas cada vez mais elaboradas, compreende hoje que a engenharia mais complexa é a das relações humanas. Ele olha para Daphne e vê não apenas uma parceira de investigação, mas a âncora que estabiliza o navio durante a tempestade. Daphne, com sua elegância natural e um olhar que parece ler as entrelinhas das intenções alheias, caminha com uma confiança que dispensa ostentações. Ela é quem silencia as dúvidas de Fred com um toque no braço, lembrando-o de que, na corte de Camelot ou em um galpão abandonado na periferia, a vitória nunca dependeu apenas de peças e engrenagens, mas da convicção inabalável de que eles são melhores juntos. Ao verem o pôr do sol iluminar a estrada, a turma da Mistério S segue sua jornada,
consciente de que o mistério de cada dia é, na verdade, uma oportunidade de reafirmar quem são. Eles não buscam apenas criminosos escondidos sob lençóis ou disfarces de borracha. Eles buscam a continuidade de uma história que começou há gerações. O legado de Ruby Spears, aqui, transfigura-se. O desenho animado torna-se crônica, o mistério torna-se jornada, e a amizade torna-se uma lei física tão irrevogável quanto a gravidade. Eles seguem em frente, um pequeno grupo de amigos em uma van, prontos para qualquer coisa, sabendo que, contanto que o motor continue a girar e as risadas continuem a ecoar, eles nunca estarão verdadeiramente perdidos no tempo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda demais a continuar trazendo vídeos novos. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme Scooby-Doo, O Castelo Assombrado, de 2021. A turma da Mistérios S.A. encontra-se diante de uma aventura que desafia a lógica habitual de seus encontros com monstros de borracha, quando uma viagem de férias ao Reino Unido se transforma em uma jornada através do tempo. Tudo começa de forma aparentemente comum para Salsicha e Scooby-Doo, que buscam apenas um pouco de diversão e lanches em um castelo histórico, mas a história ganha contornos épicos quando eles acabam sendo transportados magicamente para a Inglaterra medieval. Ao chegarem na Idade Média, o contraste entre a personalidade covarde e sempre faminta de Salsicha e a seriedade dos cavaleiros de outrora cria situações hilárias. Enquanto Fred, Daphne e Velma tentam compreender as leis da física por trás desse fenômeno, Salsicha e seu fiel amigo Scooby precisam lidar com a tirania de um feiticeiro maligno chamado Morgan Le Fay. O filme aproveita para homenagear as lendas arturianas, algo que certamente inspirou os criadores da franquia a explorar o lado fantástico do folclore mundial, elevando o nível de ameaça que a turma costuma enfrentar. A dinâmica entre o grupo se mantém fiel às suas raízes, com Velma brilhando através de seu intelecto aguçado para decifrar enigmas históricos, enquanto Fred assume seu papel habitual de líder nato, adaptando suas técnicas de construção de armadilhas para enfrentar dragões e cavaleiros encouraçados. É fascinante observar como a carreira de décadas desses investigadores, que começou resolvendo mistérios de fantasmas locais em vans, evoluiu para enfrentar bruxaria real, provando que a coragem de Salsicha e Scooby surge justamente quando menos se espera. A jornada não é apenas uma caça ao culpado, mas um resgate da coragem interior, onde cada membro da equipe demonstra por que se tornaram ícones da cultura pop mundial. O embate final contra a feiticeira exige muito mais do que apenas uma rede de cordas e uma máscara removida, pois força a turma a encarar a magia com a mesma determinação com que enfrentam charlatões. Ao final, a experiência serve como uma metáfora da própria trajetória da série, que nunca teve medo de se reinventar, mantendo sempre o coração na amizade incondicional entre um cão e seu melhor amigo, não importando em qual século eles estejam. O que torna essa jornada particularmente tocante é a forma como a vulnerabilidade de Salsicha e Scooby-Doo é elevada ao patamar de um conto heróico. Ao se verem deslocados do conforto tecnológico do século XXI para um cenário de castelos de pedra e florestas densas, a dupla não se transforma subitamente em guerreiros destemidos. Pelo contrário, o filme preserva a essência de seus criadores originais, Joe Ruby e Ken Spears, que sempre conceberam esses personagens como seres humanos comuns, ou quase humanos, cercados por um mundo sobrenatural que eles encaram com humor e trepidação. A fome incessante de Salsicha, que aqui se torna uma busca quase desesperada por qualquer coisa que lembre um hambúrguer em um banquete medieval repleto de iguarias desconhecidas, serve como o ancoradouro emocional que mantém a audiência ligada à familiaridade da série. Velma, por sua vez, funciona como a bússola intelectual que traduz o misticismo da era de Rei Arthur para uma lógica dedutiva que ela domina com maestria. É fascinante notar como a personagem, sempre vista como a voz da razão científica, se permite maravilhar com a magia, ainda que tente categorizar lá entre suspiros de curiosidade. Fred mantém sua devoção quase obsessiva pela engenharia de armadilhas, tratando as catapultas e os recursos medievais
como se fossem componentes de sua amada máquina de mistério. Um toque de humor que ressalta como sua identidade está intrinsecamente ligada à função de estrategista do grupo. Daphne traz uma elegância necessária ao caos, mostrando que a sua evolução ao longo das décadas, passando de uma donzela em perigo nos primeiros episódios para uma aventureira proativa e corajosa, é um dos pilares que sustentam a longevidade da franquia. Quando o grupo se vê diante de Morgan Le Fay, a vilã não é apenas uma ameaça física, mas um símbolo de uma era onde o mistério não era resolvido com a revelação de uma máscara de látex, mas com fé e união. O clímax da obra transcende o entretenimento superficial ao sugerir que, independentemente do tempo, o verdadeiro poder reside na lealdade inabalável entre os membros do grupo. Existe uma carga emocional poderosa no momento em que Scooby se coloca à frente de perigos mágicos para proteger seu melhor amigo, reforçando o vínculo que tornou esta série um fenômeno global. Ao final, a conclusão não é apenas sobre ter derrotado uma feiticeira, mas sobre como o espírito investigativo da Mistério S é adaptável, resiliente e capaz de florescer em qualquer época, provando que, mesmo diante de dragões reais, o maior mistério sempre será a força encontrada na amizade sincera. O encanto desta produção reside na forma como ela abraça a nostalgia, enquanto nos convida a explorar novos horizontes narrativos. Ao transportar a Mistério S para Camelot, os roteiristas não apenas honram o legado de décadas de mistérios resolvidos, mas também humanizam a lenda de figuras como o Rei Arthur e Merlin, sob a ótica peculiar de Salsicha e Scooby. Existe um momento particularmente profundo quando o medo cômico da dupla encontra a gravidade da profecia da espada cravada na pedra, transformando uma situação de perigo absoluto em uma aula sobre o valor da simplicidade. Salsicha, mesmo tremendo da cabeça aos pés, consegue encontrar coragem apenas pelo desejo de proteger o seu cão, revelando uma camada de bravura que, desde a criação da série em 1969, sempre residiu nos momentos de crise. A caracterização de Merlin no filme merece um destaque especial, pois ele atua como um espelho da própria inteligência de Velma. Quando ela tenta analisar o funcionamento da magia através de fórmulas, o mago responde com a sabedoria de Eras, criando um choque cultural que serve como uma metáfora perfeita para o amadurecimento dos personagens. Fred, por outro lado, transforma o campo de batalha em um terreno de testes para suas invenções, tratando as estruturas de madeira e as pontes levadiças como se estivessem na garagem consertando o motor da máquina de mistério. Esse detalhe reforça o quanto o personagem é definido pelo seu papel de arquiteto de soluções, alguém que precisa ter controle sobre o ambiente ao seu redor, independentemente do século em que se encontre. Daphne assume aqui um protagonismo que reflete sua trajetória de décadas. Ela deixa de ser a observadora para se tornar uma peça fundamental no xadrez político da corte de Camelot, usando sua intuição apurada para perceber as sutilezas que os outros, focados apenas na lógica ou na comida, deixam passar. A forma como ela interage com a realeza e com os perigos mágicos demonstra que a coragem feminina sempre foi um motor silencioso, mas poderoso, dentro do grupo. É essa capacidade de adaptação que permite que, no fim da jornada, a turma não apenas vença a vilã, mas compreenda o seu próprio papel na história. Ao olharmos para o saldo dessa aventura épica, percebemos que o filme funciona como um tributo ao otimismo que sempre moveu Salsicha e Scooby-Doo. A comida, os sustos engraçados e a constante fuga de perigos sobrenaturais são apenas a casca de um núcleo emocional muito mais denso e vibrante. A magia da amizade, que pode soar como um clichê, ganha aqui um contorno de verdade absoluta, pois, ao se perderem no tempo, eles descobrem que não importa o quão vasto ou assustador seja o desconhecido, contanto que eles permaneçam juntos. A jornada termina, mas o impacto emocional de ver esses ícones da cultura pop superando as barreiras da realidade física permanece como um lembrete da essência inabalável de sua existência, provando que nem mesmo o destino é capaz de separar os melhores amigos do mundo. A narrativa atinge um ponto de reflexão quase poético quando percebemos que, para Salsicha e Scooby, o medo nunca foi um obstáculo intransponível, mas sim o combustível que os impulsiona a valorizar a vida
e a companhia um do outro. Enquanto cavaleiros austeros e feiticeiros poderosos se perdem na própria arrogância do poder, a dupla encontra a vitória através da autenticidade. O fato de Salsicha ser capaz de oferecer um sanduíche improvisado, no meio de uma batalha campal, demonstra uma leveza de espírito que desarma qualquer antagonista. Essa característica não é uma falha de caráter, mas a definição máxima de humanidade que a franquia defende desde os seus primórdios. Eles são o coração da série, justamente porque não se encaixam no molde do herói épico tradicional, e é nessa falha proposital que o público se reconhece. Velma, ao lado de Merlin, encarna a transição entre a ciência e o maravilhamento. Há uma cena em particular, onde ela percebe que nem todos os mistérios do universo foram feitos para serem catalogados em uma planilha ou resolvidos com uma revelação de máscara. Ver uma personagem tão racional ser tocada pelo sobrenatural de forma tão profunda humaniza a sua busca pelo conhecimento. Ela deixa de ser apenas a cérebro do grupo para se tornar uma estudante da vida, provando que o aprendizado é um processo que atravessa eras. Esse arco de desenvolvimento é um reflexo do que os roteiristas modernos fazem com a propriedade intelectual, respeitando a base estabelecida por Ruby e Spears, enquanto expandem as fronteiras do que esses personagens podem representar. Fred e Daphne funcionam como o equilíbrio entre a ação e a estratégia. A maneira como Fred organiza as defesas do castelo, utilizando materiais rudimentares com a precisão de um engenheiro da era espacial, é um tributo à capacidade inventiva que sempre definiu a Mistério S. É como se a máquina de mistério estivesse codificada em seu DNA, permitindo que ele transforme qualquer ambiente, por mais medieval que seja, em uma extensão de sua oficina criativa. Daphne, por outro lado, traz o elemento da intuição e da empatia, habilidades sociais que se revelam tão eficazes contra um feiticeiro quanto uma lança ou um escudo. Ela compreende que o conflito com Morgan Le Fay tem raízes na traição e no desejo, sentimentos que ela aprendeu a decifrar ao longo de centenas de episódios lidando com vilões complexos. No fim, esta jornada pela Inglaterra de outrora é uma metáfora poderosa para a própria evolução da turma. O mundo mudou, as tecnologias evoluíram e os fantasmas de lençol foram substituídos por entidades místicas, mas a essência do que torna o Scooby-Doo um ícone permanece inalterada. A amizade entre o cão e seu dono é uma constante universal, tão sólida quanto as pedras de Camelot. Quando o filme se encerra, fica claro que a verdadeira magia não estava no cajado de um mago ou na força de um dragão, mas na resiliência de um grupo de amigos que, independente do século, sempre escolhe permanecer unido. Essa é a lição mais valiosa desta aventura, consolidando o legado de Scooby-Doo não apenas como um desenho de investigação, mas como uma crônica eterna sobre o valor da lealdade frente ao desconhecido. O retorno ao presente, após a conclusão da épica batalha contra as forças das trevas em Camelot, não é apenas um desembarque físico, mas um reajuste emocional para cada membro da turma. Quando a realidade cotidiana de viagens em vans e lanches compartilhados é retomada, a sensação que paira no ar é de que o mundo moderno parece, curiosamente, mais simples. Esse contraste é fundamental para compreender como a série se mantém relevante. A turma da Mistério S retorna com uma nova perspectiva sobre os problemas que costumavam considerar monumentais. O que antes era uma preocupação urgente sobre um suposto fantasma num parque de diversões, agora é visto com a calma de quem já enfrentou feitiçaria medieval, criando uma dinâmica mais madura e coesa entre eles. Salsicha e Scooby, ao voltarem aos seus hábitos rotineiros, parecem apreciar cada refeição com uma gratidão renovada, quase como se o banquete dos reis tivesse ensinado a eles o valor de um simples lanche entre amigos. Essa transição entre o épico e o mundano reforça a ideia de que o heroísmo não reside na grandiosidade dos feitos, mas na consistência do afeto. A série, que começou de forma tão despretensiosa, revela aqui a sua maturidade narrativa, mostrando que o arco de personagens de cada integrante foi moldado não pelas vitórias, mas pela forma como se apoiaram durante as incertezas. A conexão entre Scooby e Salsicha atinge um nível quase telepático, onde um simples olhar substitui longos diálogos sobre o medo,
consolidando a união que é o verdadeiro pilar da franquia. Velma, por sua vez, guarda o mistério da magia não como uma resposta fechada, mas como um novo campo de estudo, mantendo o seu espírito curioso sempre em alerta. A experiência em Camelot deixou em sua personalidade uma marca de tolerância para com o inexplicável, uma evolução notável para alguém que pautava toda a sua existência na lógica pura. Fred e Daphne também saem da jornada transformados. O líder da turma parece menos focado na rigidez das armadilhas e mais consciente do valor estratégico da intuição, enquanto Daphne carrega consigo a confiança de quem provou que a força de um aventureiro não depende de ferramentas, mas de presença de espírito. Ao final dessa jornada, o público compreende que o maior tesouro descoberto não estava enterrado sob as pedras do castelo, mas sim na reafirmação dos laços da Mistério S. A magia do filme não reside na fantasia de cavaleiros e dragões, mas na resiliência de 5 jovens e um cão que aprenderam a encontrar sua própria coragem. O legado de Ruby e Spears é preservado através dessa capacidade de sempre retornar ao essencial, provando que, não importa o século ou o nível de perigo, o grupo de investigadores sempre será capaz de encontrar o caminho de casa, guiados pela lealdade inabalável que transformou um simples desenho animado em uma lenda atemporal da cultura mundial. O que permanece gravado na memória após o retorno da turma não é apenas a poeira dos séculos ou a lembrança de espadas mágicas, mas a certeza de que a máquina de mistério é muito mais do que um veículo de transporte. Ela se torna um símbolo de um refúgio móvel, um espaço sagrado onde as experiências compartilhadas se solidificam. É emocionante notar que, ao voltarem à rotina de resolver mistérios que envolvem vilões mascarados tentando lucrar com lendas locais, a turma o faz com uma ternura diferente. Eles olham para o mundo através de lentes que agora captam as camadas ocultas da história, percebendo que cada lugar, por mais comum que pareça, esconde ecos de épocas passadas. Salsicha e Scooby, em seus momentos de calmaria, frequentemente relembram a bravura necessária para enfrentar os perigos de Camelot. Essa recordação não é carregada de traumas, mas de um orgulho silencioso. O cão, com seu jeito único de expressar afeto, demonstra que a lealdade é um idioma que transcende épocas e espécies. Para ele e seu dono, a coragem nunca foi a ausência de medo, mas a decisão de continuar caminhando, mesmo que os joelhos tremam e a fome insista em interromper o momento. Essa honestidade emocional dos personagens, preservada por décadas de produção, é o que garante que, mesmo em uma animação, vejamos reflexos da nossa própria busca por coragem em momentos de incerteza. Velma continua a catalogar o mundo, mas seus livros agora incluem lacunas onde a ciência encontra a maravilha. A personagem compreende que o intelecto é uma ferramenta poderosa, mas que o coração muitas vezes precisa de espaço para aceitar o que não pode ser medido. Essa humanização de Velma, que sempre foi o cérebro afiado do grupo, é um presente para os fãs que cresceram acompanhando sua evolução de uma pesquisadora obstinada para alguém capaz de contemplar o mistério da existência. Ela entende, finalmente, que a lógica resolve o crime, mas a intuição resolve a vida. Fred e Daphne, como o eixo de comando e coração da equipe, encerram esse capítulo de suas vidas com uma cumplicidade renovada. Eles observam a união dos outros integrantes com a satisfação de quem sabe que construiu algo duradouro. Fred, embora ainda ame planejar cada detalhe de suas armadilhas, agora entende que o sucesso depende da harmonia entre o planejamento e o improviso, uma lição valiosa que o tempo medieval ensinou. Daphne, por sua vez, caminha com a segurança de uma heroína que não precisa provar sua força, pois ela emana naturalmente de suas ações. Ao encerrar esse ciclo, percebemos que o universo de Scooby-Doo é um espelho da própria humanidade. Sempre em movimento, sempre enfrentando o desconhecido, e, acima de tudo, sempre aprendendo que a melhor forma de atravessar qualquer era mantendo os amigos por perto. A aventura no Reino Unido não foi apenas uma viagem temporal, mas um lembrete profundo de que a nossa história, individual ou coletiva, é feita de momentos de união que nos sustentam, não importa o desafio. Segue sua estrada, provando que o maior mistério que já resolveram foi, e sempre será, como manter a chama da amizade acesa em um mundo que tenta
a cada novo século, nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Essa jornada através do tempo reafirma que a essência da Mistério S é imune à corrosão dos séculos. Há um sentimento de plenitude ao vê-los de volta à estrada, na segurança familiar da máquina de mistério, onde o ronco do motor soa como uma melodia de conforto após o silêncio majestoso das catedrais góticas. O que torna essa transição final tão cativante é observar como cada personagem assimilou o peso dessa vivência épica sem perder a leveza que os define. Eles não voltaram como cavaleiros austeros, mas como amigos que guardam um segredo compartilhado sobre a própria natureza da realidade, o que, por sua vez, fortalece a base da confiança que sustenta o grupo desde 1969. Salsicha e Scooby personificam essa gratidão de forma quase terna. Em um mundo onde o perigo pode surgir de uma esquina, a rotina de dividir um lanche adquire um valor ritualístico. Para eles, cada pedaço de comida é uma celebração da sobrevivência, um pequeno triunfo contra o desconhecido. Observar Scooby repousar a cabeça no colo de Salsicha, exausto mas em paz, é contemplar o símbolo máximo da série. A amizade como o único abrigo infalível. Eles nos ensinam, com uma simplicidade tocante, que a bravura não precisa de uma armadura brilhante, apenas de alguém ao seu lado que não te deixe enfrentar as sombras sozinho. Velma, por sua vez, demonstra um amadurecimento intelectual que é raro em produções do gênero. Ela agora olha para seus esquemas lógicos com uma pitada de ironia, ciente de que, embora a ciência seja capaz de explicar o funcionamento das máscaras de vilões contemporâneos, ela é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior chamado vida. Essa disposição em aceitar que nem tudo precisa de uma explicação matemática confere à personagem uma profundidade humana profunda, permitindo que o público se identifique com sua busca constante por significado, mesmo quando o universo decide desafiar todas as regras estabelecidas. Fred e Daphne representam nesse retorno a harmonia entre a ação e a sensibilidade. A dedicação de Fred ao seu papel de líder agora é acompanhada por uma paciência quase meditativa, uma lição aprendida com a grandiosidade da lenda de Arthur. Ele entende que o mistério não se resolve apenas com planos, mas com a capacidade de observar o ambiente e confiar na intuição de seus parceiros. Daphne, com sua graça resiliente, atua como o elo de ligação, garantindo que o grupo mantenha a coesão necessária para os novos desafios que virão. Sua presença é a prova de que a evolução de uma personagem pode ser elegante, constante e profundamente inspiradora. Ao encerrar as páginas dessa aventura, fica claro que a trajetória da Mistério S transcende o entretenimento, funcionando como uma crônica da própria jornada humana. Eles são eternos porque seus medos, suas fomes e principalmente seu amor uns pelos outros são sentimentos universais. Ao ver a máquina de mistério desaparecer no horizonte sob o pôr do sol, o espectador entende que a verdadeira magia da franquia não está nos dragões, bruxas ou tesouros antigos, mas na persistência daquele pequeno grupo de amigos. Enquanto o mundo continuar girando e novos mistérios surgirem, sabemos que eles estarão prontos, não porque possuem as respostas para tudo, mas porque possuem a única coisa que realmente importa, um ao outro. A repercussão dessa experiência na dinâmica do grupo é sentida de forma sutil, quase como uma nota de rodapé na rotina agitada de viagens da Mistério S. Mas de um significado profundo. Quando estacionam a máquina de mistério em uma nova cidade, sob o pretexto de investigar ruídos estranhos em uma biblioteca antiga, nota-se que Fred já não se apressa tanto em montar o cenário de sua armadilha habitual. Há, em seu olhar, uma observação mais paciente, uma reverência silenciosa pela história que as paredes carregam. Ele aprendeu, entre as pedras de Camelot, que a estrutura de uma armadilha é apenas a forma, enquanto a coragem de seus amigos é o verdadeiro conteúdo que sustenta a vitória. Daphne, por sua vez, exibe uma segurança que antes era apenas uma promessa. Ela não precisa mais validar sua importância através de atos de heroísmo isolados, pois a vivência medieval lhe deu a medida exata de seu papel como o coração tático do grupo. É ela quem percebe quando Velma está prestes a se perder em um labirinto de dados e lógica, trazendo-a de volta para a realidade com uma palavra de conforto
ou um lembrete de que, acima de qualquer teoria, existe a experiência compartilhada. Essa interdependência entre os 5 membros tornou-se mais fluida, como se a aventura no passado tivesse limado as arestas das personalidades individuais, criando um conjunto mais afinado. Salsicha e Scooby continuam sendo a alma desta jornada, provando que a comicidade é um mecanismo de defesa contra o absurdo do mundo. A forma como o cão inclina a cabeça ao ouvir um som suspeito, com as orelhas alertas e a cauda pronta para um movimento estratégico de fuga, é um lembrete constante de que o medo é uma resposta instintiva e válida. Eles não buscam a glória ou o reconhecimento, apenas a segurança mútua e, talvez, um lanche de qualidade. Essa simplicidade de propósito é o que ancora a série na realidade do espectador, tornando-os mais humanos do que qualquer detetive de capa e espada da ficção. Eles são a prova de que se pode enfrentar dragões, fantasmas e vilões e, ao final de tudo, ainda conseguir rir de si mesmo, mantendo a lealdade acima do perigo. O legado da Mistério S se fortalece, pois eles compreendem que a aventura não termina quando o monstro é desmascarado. O verdadeiro desfecho de cada caso é a celebração da companhia, o momento em que se sentam para compartilhar uma refeição enquanto o sol se põe no horizonte, alheios à magnitude do que acabaram de superar. Eles seguem em frente, não como super-heróis, mas como uma família escolhida, cientes de que enquanto estiverem juntos, não haverá era, mistério ou feiticeira capaz de apagar o brilho da amizade que os mantém unidos, encadeando gerações através de um legado que, tal como a lenda do rei Arthur, parece destinado a nunca encontrar um fim verdadeiro, mas apenas novos começos na estrada da vida. A própria essência do sucesso da Mistério S repousa nesta capacidade quase mística de transformar o mundano em extraordinário. Ao regressarem à rotina de resolver enigmas que, embora menos grandiosos do que as tramas de Morgan Le Fay, ainda exigem a mesma dose de coragem, eles trazem consigo a calma de veteranos. Existe uma beleza melancólica em observar Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby-Doo seguindo o seu caminho, sabendo que, embora o mundo ao redor tente categorizá-los apenas como investigadores de fantasmas, eles vivem uma realidade muito mais rica e profunda. O trauma de enfrentar forças mágicas foi, de certa forma, assimilado como uma medalha de honra, um segredo compartilhado que cimenta a lealdade do grupo de uma maneira que nenhuma outra amizade poderia replicar. Velma encontra um conforto peculiar nesta nova fase de sua vida. Ela, que sempre buscou no método científico uma forma de isolar o medo e compreendê-lo, agora se permite flutuar entre a dedução lógica e a aceitação do maravilhoso. Ela percebe que a biblioteca onde se encontram, com seus livros empoeirados e segredos seculares, é apenas mais uma página na história sem fim da humanidade. A sua evolução é visível na forma como ela permite que Salsicha e Scooby tragam humor e leveza aos momentos de investigação, compreendendo que a alegria da dupla não é um empecilho para a resolução do mistério, mas o antídoto necessário contra o peso da realidade. Fred e Daphne, por sua vez, representam a solidez emocional que mantém o grupo centrado. Fred, que antes sentia a necessidade de controlar cada variável do ambiente, agora abraça o acaso, entendendo que a beleza de uma aventura reside justamente naquilo que não pode ser planejado. Daphne, sempre atenta aos detalhes humanos, atua como o fio condutor, percebendo que a maior recompensa de todas as suas viagens não é a captura do vilão, mas a preservação da união que os torna invencíveis. A forma como eles se olham, um olhar carregado de anos de cumplicidade, revela que o grupo é muito mais do que a soma de suas partes. Eles são um organismo vivo, uma família que encontrou na estrada o seu verdadeiro lar. Salsicha e Scooby continuam a ser a bússola moral desta jornada, lembrando-nos que, mesmo nos momentos de maior escuridão, sempre haverá espaço para um momento de carinho e uma refeição compartilhada. O cão, com sua lealdade inabalável, é o reflexo mais puro do espírito que a Mistério S carrega. Eles não buscam a imortalidade, nem o reconhecimento heróico, mas simplesmente a felicidade de estarem juntos. Enquanto a máquina de mistério corta a estrada rumo ao próximo destino, o espectador entende que o verdadeiro legado desta turma
não está nas centenas de monstros desmascarados, mas na persistência silenciosa e resiliente de uma amizade que, atravessando séculos e dimensões, provou ser a força mais poderosa de todas. Eles são, enfim, a prova de que o amor e a lealdade são as únicas constantes em um universo em constante transformação. A trajetória final desta aventura em Camelot deixa um eco que ressoa por toda a jornada futura da Mistério S. Quando a máquina de mistério volta a percorrer as estradas asfaltadas do mundo moderno, há uma nítida mudança na atmosfera dentro do furgão. Não se trata apenas da transição entre a magia medieval e o cotidiano, mas de uma maturação sutil que cada um dos integrantes carrega consigo. A experiência de ter enfrentado o sobrenatural, não como um truque de cordas e projetores, mas como uma força visceral da natureza, forçou a turma a olhar um para o outro com um novo nível de respeito. Eles não são mais apenas 5 amigos resolvendo crimes, são sobreviventes de um tempo onde o destino era forjado em aço e profecia. Salsicha e Scooby, os eternos otimistas que buscam abrigo na simplicidade, mantêm essa lição viva através de gestos de carinho cada vez mais frequentes. Scooby, com sua sensibilidade aguçada, parece entender que depois de terem estado tão perto de perder tudo, nas mãos de uma feiticeira, o tempo agora é um recurso valioso demais para ser desperdiçado com discussões banais. A fome que os persegue não é mais apenas uma necessidade fisiológica, mas uma metáfora da sua fome de viver e de celebrar a amizade. Cada refeição, seja um banquete ou apenas um sanduíche compartilhado na beira da estrada, é um tributo ao fato de que, entre todas as eras que poderiam ter visitado, escolheram a que lhes permitiu ficarem juntos. Velma encontra uma paz inesperada ao aceitar que a lógica que ela tanto preza é apenas uma das muitas ferramentas para entender a vastidão do mundo. A sua curiosidade científica, antes rígida, agora floresce com uma abertura quase poética. Ela observa as estrelas, as florestas e até mesmo as sombras mais profundas de um castelo assombrado, e em vez de tentar catalogar o medo, ela simplesmente o reconhece como parte da tapeçaria da vida. Essa transformação é o presente mais valioso que a era arturiana poderia ter dado à mente mais brilhante do grupo, permitindo que ela se torne não apenas uma investigadora de mistérios, mas uma observadora da essência humana. Fred e Daphne representam o equilíbrio entre a coragem e a empatia que sustenta toda a estrutura da equipe. Fred, outrora obcecado pelo controle absoluto e pela engenharia de suas armadilhas, agora entende que a verdadeira liderança reside em confiar na intuição daqueles que o cercam. Ele aprendeu com os Cavaleiros de Camelot que a honra não está na vitória sobre o inimigo, mas na integridade com a qual você defende seus aliados. Daphne, por sua vez, caminha com a firmeza de quem descobriu que a sua verdadeira força sempre esteve na sua capacidade de unir as pessoas. Ela é o coração vibrante do grupo, a pessoa que garante que, apesar dos sustos, da magia e das incertezas, ninguém fique para trás. Ao vermos a máquina de mistério desaparecer na curva da estrada, carregando consigo os sonhos, os medos e a lealdade inabalável de 5 amigos e um cão, compreendemos que a verdadeira lenda não está nos livros de história ou nas mitologias antigas. A lenda mora nos corredores de um furgão colorido, nos olhares de cumplicidade, na risada que quebra o silêncio do perigo e na certeza absoluta de que, venha o que vier, eles enfrentarão o amanhã como enfrentaram o ontem, de mãos dadas, corações unidos e prontos para qualquer mistério que a vida decidir colocar em seu caminho. Eles são, em última análise, a prova eterna de que a amizade, em qualquer século, é a única magia que realmente importa. A beleza de acompanhar a turma da Mistério S ao longo destas décadas é testemunhar como o tempo, embora linear para o resto do mundo, parece ser apenas um cenário mutável para o vínculo inquebrável que os une. Ao deixarem para trás a mística Inglaterra medieval, o que resta no interior da máquina de mistério não é apenas a lembrança de espadas mágicas ou feitiços, mas uma camada invisível de entendimento mútuo que só aqueles que enfrentaram o impossível lado a lado podem possuir. Eles retornam não como turistas de uma era distante, mas como indivíduos que entenderam que a sua própria essência, forjada no medo e na lealdade, é o que realmente desafia o tempo. Salsicha e Scooby, em sua forma singular de interagir com o universo,
tornam-se o termômetro emocional do grupo. A sua coragem não é medida pela bravura épica de um cavaleiro, mas pela insistência em estarem presentes um para o outro em cada quilômetro percorrido. Eles nos ensinam de maneira quase imperceptível que o maior heroísmo reside na capacidade de encontrar humor na face do perigo. Para Scooby, cada olhar trocado com seu melhor amigo é um pacto silencioso de que nenhum dragão ou bruxa será capaz de separá-los. Essa simplicidade de propósito é o alicerce sobre o qual toda a grandeza da franquia repousa, mantendo os humanos falíveis e profundamente cativantes. Velma, mergulhando de volta nos seus livros e enigmas modernos, exibe agora uma calma que beira a serenidade. A sua jornada intelectual atingiu um patamar de maturidade, onde o misticismo e a ciência deixaram de ser opostos, tornando-se, em vez disso, dois caminhos para a compreensão de um mesmo mistério. Ela não tenta mais resolver o mundo, ela aprendeu a contemplá-lo, aceitando que a magia reside também nos espaços vazios que a lógica ainda não conseguiu preencher. Essa nova faceta da personagem enriquece o grupo, transformando-a em alguém capaz de oferecer uma perspectiva mais ampla, menos focada na solução mecânica e mais atenta ao significado emocional de cada caso. Fred e Daphne, as figuras que frequentemente equilibram a balança da equipe, voltam da experiência medieval com uma consciência clara de suas funções. Fred, ao olhar para as engrenagens de sua máquina de mistério, vê agora mais do que metal e motor. Vê um símbolo da resiliência de seu grupo, um abrigo que os transportou através de mundos e que continuará a ser o palco de suas descobertas futuras. Daphne, com a sua intuição apurada e sua elegância constante, atua como o elo que mantém a esperança viva quando o caminho parece incerto. Ela percebe que a força que demonstrou em Camelot é a mesma que utiliza hoje, provando que o protagonismo feminino, na série, sempre foi um motor silencioso, mas fundamental para a vitória contra qualquer forma de injustiça. Ao final desta reflexão, fica evidente que Scooby-Doo e sua turma transcenderam o papel de personagens de desenho animado. Eles tornaram-se símbolos de uma verdade universal que todos buscamos. A ideia de que, não importa quão assustador seja o desconhecido, ou quão vasto seja o desafio, ter com quem compartilhar o medo é o que transforma uma tragédia em uma aventura inesquecível. Eles seguem pela estrada, deixando um rastro de mistérios resolvidos e, acima de tudo, a lição de que a amizade é o único feitiço capaz de vencer qualquer vilão. É essa a essência que faz com que, mesmo após tantas décadas, continuemos a olhar para a máquina de mistério, com a expectativa de que, logo ali na próxima curva, a turma estará pronta para nos mostrar que, enquanto houver lealdade, o mundo será sempre um lugar seguro para aqueles que se amam. O crepúsculo que desce sobre o horizonte, enquanto a máquina de mistério avança por uma estrada sinuosa, parece carregar as cores e os humores de todas as eras que a turma já percorreu. Existe agora um silêncio confortável dentro do furgão, algo que difere do frenesi típico das perseguições iniciais. Não é um silêncio vazio, mas uma pausa reflexiva, como se cada um dos 5 estivesse processando como o impacto da magia de Camelot moldou sua percepção do agora. A van, com seu design icônico e cores vibrantes, deixa de ser apenas um meio de locomoção para se tornar uma espécie de cápsula do tempo, um santuário sobre rodas que protege a inocência e o espírito aventureiro de seus ocupantes contra o cinismo do mundo moderno. Salsicha, recostado contra o banco, observa Scooby dormir profundamente ao seu lado, com as patas espasmódicas, como se ainda estivesse perseguindo fantasmas medievais em seus sonhos. O rapaz, cujo estômago sempre foi o seu relógio biológico, percebe que o valor de um simples lanche, partilhado ao entardecer, supera qualquer banquete oferecido por reis. Ele compreende, em um nível que não precisa de palavras, que a sua covardia é, na verdade, uma forma de preservação do que é mais precioso, a vida que ele divide com seu cão. Scooby, mesmo em sono profundo, solta um suspiro de satisfação, encostando o focinho no ombro de Salsicha, um gesto tão genuíno e puro que reafirma a tese de que a amizade entre eles é, de fato, a única constante inabalável em meio ao caos sobrenatural que o cerca. Velma, com o olhar perdido nas paisagens que mudam rapidamente lá fora, deixa de lado a sua lupa. Ela não precisa mais verificar cada detalhe para sentir que domina a situação.
A marca que a sabedoria de Merlin deixou em sua mente não foi uma resposta mágica, mas uma permissão para se maravilhar. Ela percebe que sua necessidade de categorizar o medo, ao longo de tantos anos, era uma tentativa de se proteger da vastidão do universo. Agora, aceitando que o desconhecido é um companheiro de jornada, ela se sente mais leve, mais aberta e, ironicamente, muito mais inteligente do que jamais foi. Ela não está mais apenas catalogando pistas, ela está colecionando momentos de uma existência que, por ser incerta, torna-se incrivelmente preciosa. Fred e Daphne, sentados à frente, compartilham um olhar que diz tudo sobre o caminho percorrido. Fred, que antes sentia a pressão de manter o grupo unido através de planos complexos, agora entende que a verdadeira liderança não é sobre o que ele constrói, mas sobre quem ele é para os outros. Ele percebe que o seu papel de estrategista foi apenas uma fachada para o seu profundo desejo de proteger aqueles que ama. Ao seu lado, Daphne exala uma calma radiante. Ela é o coração resiliente, a personificação da coragem que não precisa de armas, apenas de um propósito claro e de mãos estendidas para os amigos. Ela sabe que, por mais perigosos que sejam os dragões que possam encontrar no futuro, a união deles é a armadura definitiva. Ao longe, as luzes da próxima cidade começam a brilhar, anunciando que um novo mistério está à espera. No entanto, dessa vez, não há pressa ou ansiedade. Sabe que seja qual for a máscara que o próximo vilão estiver usando, ela será apenas mais um disfarce diante da força inquebrável de seu vínculo. Eles seguem em frente, não como meros caçadores de fantasmas, mas como guardiões de um legado de lealdade que, através das décadas, ensinou ao mundo que a verdadeira solução para qualquer mistério não está no desmascaramento, mas no momento em que, finalmente, percebemos que nunca estivemos sozinhos. A estrada continua, e com ela, a certeza de que a aventura de viver, ao lado daqueles que nos completam, é o maior de todos os enigmas. O horizonte que se desenha diante da máquina de mistério agora parece tingido por um matiz diferente, um reflexo das lições aprendidas sob as torres de Camelot. Enquanto a van percorre as estradas, o som do motor não ecoa mais como uma simples máquina, mas como o coração pulsante de uma família que viu as fronteiras entre o mito e a realidade se dissolverem. É fascinante notar como o retorno ao cotidiano, os diners de beira de estrada, os mapas dobráveis e os anúncios de parques temáticos não os traz de volta ao ponto de partida, mas a um patamar superior de consciência. A turma agora carrega o peso invisível de ter sido tocada pelo lendário, uma experiência que transformou o seu otimismo habitual em algo mais resiliente, quase estoico. Salsicha e Scooby-Doo, os eternos guardiões da leveza, parecem ter absorvido a gravidade do passado, sem perder o brilho de seu humor inconfundível. Para eles, cada desvio de rota, cada sinal de perigo, é agora enfrentado com a certeza de quem já sobreviveu ao impossível. Quando Scooby solta um daqueles seus ganidos característicos diante de um vulto na neblina, não é o pavor paralisante de outrora, mas uma forma de brincar com o medo, uma coreografia já ensaiada que permite a ambos encontrar coragem no ato de estarem juntos. O banquete improvisado que dividem, com sanduíches de camadas impossíveis e biscoitos Scooby, torna-se um ritual sagrado de gratidão, provando que a amizade deles é o alicerce onde a sanidade do grupo se equilibra diante do absurdo. Velma, por sua vez, caminha agora por uma linha tênue entre a cientista que exige provas e a exploradora que abraça o maravilhamento. Ao observar o mundo, seus dedos não tocam apenas em evidências físicas, mas em uma curiosidade expandida que aceita a existência do inexplicável. Ela entende com uma maturidade que comove que não precisa de todas as respostas para ser feliz. O simples fato de estar ali, entre amigos que a aceitam com todas as suas dúvidas e teorias, é a única evidência necessária de que o universo possui uma ordem secreta baseada no afeto. Ela se tornou a ponte entre o concreto e o etéreo, uma observadora da vida que aprendeu que alguns dos mistérios mais belos da existência são justamente aqueles que nunca devem ser resolvidos. Fred e Daphne, os pilares da estrutura da equipe, exibem agora uma serenidade que só o tempo e as provações conseguem forjar. Fred, que antes canalizava sua ansiedade em projetos de armadilhas cada vez mais elaboradas, compreende hoje que a engenharia mais complexa é a das relações humanas.
Ele olha para Daphne e vê não apenas uma parceira de investigação, mas a âncora que estabiliza o navio durante a tempestade. Daphne, com sua elegância natural e um olhar que parece ler as entrelinhas das intenções alheias, caminha com uma confiança que dispensa ostentações. Ela é quem silencia as dúvidas de Fred com um toque no braço, lembrando-o de que, na corte de Camelot ou em um galpão abandonado na periferia, a vitória nunca dependeu apenas de peças e engrenagens, mas da convicção inabalável de que eles são melhores juntos. Ao verem o pôr do sol iluminar a estrada, a turma da Mistério S segue sua jornada, consciente de que o mistério de cada dia é, na verdade, uma oportunidade de reafirmar quem são. Eles não buscam apenas criminosos escondidos sob lençóis ou disfarces de borracha. Eles buscam a continuidade de uma história que começou há gerações. O legado de Ruby Spears, aqui, transfigura-se. O desenho animado torna-se crônica, o mistério torna-se jornada, e a amizade torna-se uma lei física tão irrevogável quanto a gravidade. Eles seguem em frente, um pequeno grupo de amigos em uma van, prontos para qualquer coisa, sabendo que, contanto que o motor continue a girar e as risadas continuem a ecoar, eles nunca estarão verdadeiramente perdidos no tempo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda demais a continuar trazendo vídeos novos. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme Scooby-Doo, O Castelo Assombrado, de 2021. A turma da Mistério S.A. encontra-se diante de uma aventura que desafia a lógica habitual de seus encontros com monstros de borracha, quando uma viagem de férias ao Reino Unido se transforma em uma jornada através do tempo. Tudo começa de forma aparentemente comum para Salsicha e Scooby-Doo, que buscam apenas um pouco de diversão e lanches em um castelo histórico, mas a história ganha contornos épicos quando eles acabam sendo transportados magicamente para a Inglaterra medieval. Ao chegarem na Idade Média, o contraste entre a personalidade covarde e sempre faminta de Salsicha e a seriedade dos cavaleiros de outrora cria situações hilárias. Enquanto Fred, Daphne e Velma tentam compreender as leis da física por trás desse fenômeno, Salsicha e seu fiel amigo Scooby precisam lidar com a tirania de um feiticeiro maligno chamado Morgan Le Fay. O filme aproveita para homenagear as lendas arturianas, algo que certamente inspirou os criadores da franquia a explorar o lado fantástico do folclore mundial, elevando o nível de ameaça que a turma costuma enfrentar. A dinâmica entre o grupo se mantém fiel às suas raízes, com Velma brilhando através de seu intelecto aguçado para decifrar enigmas históricos, enquanto Fred assume seu papel habitual de líder nato, adaptando suas técnicas de construção de armadilhas para enfrentar dragões e cavaleiros encouraçados. É fascinante observar como a carreira de décadas desses investigadores, que começou resolvendo mistérios de fantasmas locais em vans, evoluiu para enfrentar bruxaria real, provando que a coragem de Salsicha e Scooby surge justamente quando menos se espera. A jornada não é apenas uma caça ao culpado, mas um resgate da coragem interior, onde cada membro da equipe demonstra por que se tornaram ícones da cultura pop mundial. O embate final contra a feiticeira exige muito mais do que apenas uma rede de cordas e uma máscara removida, pois força a turma a encarar a magia com a mesma determinação com que enfrentam charlatões. Ao final, a experiência serve como uma metáfora da própria trajetória da série, que nunca teve medo de se reinventar, mantendo sempre o coração na amizade incondicional entre um cão e seu melhor amigo, não importando em qual século eles estejam. O que torna essa jornada particularmente tocante é a forma como a vulnerabilidade de Salsicha e Scooby-Doo é elevada ao patamar de um conto heróico. Ao se verem deslocados do conforto tecnológico do século XXI para um cenário de castelos de pedra e florestas densas, a dupla não se transforma subitamente em guerreiros destemidos. Pelo contrário, o filme preserva a essência de seus criadores originais, Joe Ruby e Ken Spears, que sempre conceberam esses personagens como seres humanos comuns, ou quase humanos, cercados por um mundo sobrenatural que eles encaram com humor e trepidação. A fome incessante de Salsicha,
que aqui se torna uma busca quase desesperada por qualquer coisa que lembre um hambúrguer em um banquete medieval repleto de iguarias desconhecidas, serve como o ancoradouro emocional que mantém a audiência ligada à familiaridade da série. Velma, por sua vez, funciona como a bússola intelectual que traduz o misticismo da era de Rei Arthur para uma lógica dedutiva que ela domina com maestria. É fascinante notar como a personagem, sempre vista como a voz da razão científica, se permite maravilhar com a magia, ainda que tente categorizar lá entre suspiros de curiosidade. Fred mantém sua devoção